Saudações, alunos da terceira série. Estamos começando mais uma aula de História, mais uma aula que vamos nos aprofundar sobre as situações políticas da Europa. Qual é o objetivo da nossa aula de hoje? É compreender a definição de totalitarismo, um sistema de governo. Quais são as características de um governo totalitário? E a gente contextualizar, entender aí o momento em que vai se desenvolver o fascismo na Itália, que é um sistema de governo com tais características. Então, vocês lembram quais motivos levaram o acontecimento da Primeira Guerra Mundial, aquele grande conflito que durou de 1914 até 1918? E vocês lembram quais foram as consequências dessa guerra para a Alemanha e também para a Itália? Bom, a Primeira Guerra ocorreu devido a disputas entre o imperialismo, aquela disputa por mercados na África, na Ásia, entre as várias potências industriais europeias, e o nacionalismo desses países industrializados. E a Alemanha foi responsabilizada pela guerra, sofrendo punições muito pesadas impostas pelo Tratado de Versalhes. Já a Itália, vamos lembrar que a Itália saiu como vencedora da guerra. Ela era, a princípio, aliada da Alemanha, mas ela ingressa à guerra só em 1916, no lado da França e da Inglaterra, o qual haviam prometido para ela restituições se ela auxiliasse nessa guerra. Porém, a Itália sentiu-se traída por não receber as recompensas desejadas e teve prejuízos na guerra, que a levou a uma crise econômica. A Itália saiu do conflito se considerando uma derrotada entre os vitoriosos. Isso aí pegava muito mal para o governo italiano. Tá. Então, durante o século XX, nós vamos ter a criação de um sistema de governo muito rígido, que é o chamado totalitarismo. Aqui eu tenho a imagem para vocês de vários líderes de governos totalitários, que nós já vamos caracterizar certinho como que é um sistema de governo totalitário. Tá. Você já pensou que se o poder emana do povo, o que faria o povo abrir mão do seu poder? Por que o povo não ia querer ter poder? Afinal de contas, esses sistemas aí acabavam ignorando as vontades populares. E muitos desses governos, como na Alemanha, como na Itália, por incrível que pareça, eles assumiram o poder através do voto, através da eleição. Então o povo escolheu ter uma ditadura como governo. O que faria o povo tomar uma decisão tão drástica assim? Como diz Edmund Burke, um grande historiador, aqueles que não conhecem a história estão fadados a repeti-las. Estudar a história é muito importante para a gente reconhecer os erros do passado e assim não cometer esses erros novamente. Estudar as ditaduras totalitárias nos permite entender como a opinião de todos e o livre debate de soluções nos ajuda a encontrar soluções menos drásticas para o bem da sociedade como um todo. Então, vamos aqui analisar o que era a Europa após a Primeira Guerra Mundial, então. Então você tinha uma falta de esperança somada à destruição a partir da Primeira Guerra Mundial. Aquele clima de destruição, pessoas mortas, pessoas feridas. Tá? E houve a crise de 1929, que também atingiu duramente a economia europeia. Tudo isso criou uma onda de insatisfação e de contestações populares, de que o governo não estava dando conta. Entre as elites ainda havia um temor a mais, o temor de uma revolução bolchevique, que nem aconteceu na Rússia. As pessoas estavam se inclinando para pensamentos do socialismo. Tá? Então eles tinham esse temor. E em alguns países, partidos autoritários ganharam notoriedade e tornam-se uma alternativa para conter o avanço do socialismo. Então, esses governos totalitários, eles vão ter uma relação clara com a existência das repúblicas socialistas, especialmente a União Soviética. Por quê? Porque a elite econômica de seu país tinha medo de que o povo começasse a querer uma revolução socialista. Então eles vão começar a apoiar esses partidos autoritários como uma opção para impedir a revolução socialista. Quais são as principais características aqui que podemos falar de um governo totalitário? Primeiro, é o pensamento do sentimento de grupo. O grupo é prioridade. A tua individualidade, a sua vontade individual não vale. O que vale é o sentimento de grupo, a nação, a classe, o país. Os inimigos são totalmente responsabilizados por todos os problemas que existem. Não é o governo que está errado, a culpa é do inimigo. Você sempre vai ter um conspirador
ou de fora do país ou de dentro do país, que ele é o culpado pelos erros e pelos problemas. Um governo extremamente centralizado na mão de uma pessoa e na mão de um único partido. Só um partido era permitido nos países totalitários. O culto à personalidade do líder, visto como um salvador, um guia para a nação, um exemplo a ser seguido. O nacionalismo extremo, nada fora do Estado, nada além do Estado, nada contra o Estado. Só o Estado que importa. A Itália, a Alemanha ou a União Soviética, só o governo, o Estado que funciona. Contra o liberalismo, eles não gostavam das democracias liberais, que tinham voto, que tinham vários partidos, eles não gostavam, e também não gostavam do socialismo. Isso por quê? Porque o socialismo ele tem uma característica peculiar. Ele é um movimento internacionalista, internacional. Tá? E eles aqui, muito pelo contrário, eles eram nacionalistas, ao extremo ainda. Portanto, o socialismo não se adequava para eles. O militarismo, muito presente, organizando as pessoas de maneira militar, o próprio partido, e a promessa de que o passado foi de glória, o passado era glorioso, era bom, e que nós vamos retornar àquele momento do passado de glória. Nós temos que retornar a ele. Então, você tem essa relação com a história do país, essa relação com o passado. Conseguiu, então, compreender o que é um regime totalitário? Então, vamos para a nossa primeira atividade da aula de hoje. Copie, responda e socialize com a turma. Observe a imagem ao lado e responda. Quem são as duas personagens que aparecem nessa foto? E qual a relação vocês conseguem perceber dessa foto com o militarismo? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e a gente já retorna.
Então, alunos, conseguiram verificar bem essa imagem? Vamos então para a nossa resposta. Lembrando que isso aqui é questão discursiva, né, gente? Então, seu texto não precisa estar exatamente igual ao meu. Aqui é uma sugestão de resposta. Quem são as duas personagens que aparecem na foto? Adolf Hitler e Benito Mussolini, o ditador da Itália fascista e o ditador da Alemanha nazista. Então, são dois líderes de regimes totalitários. Qual a relação que a gente consegue ver entre os dois com o militarismo? O militarismo é uma característica dos regimes totalitários. Na imagem, esses líderes estão vestidos com trajes militares e marchando sob o olhar de outros militares. Então, esse predomínio, pode ver a própria postura corporal deles, de liderança militar, o uso das botas muito típicas, botas e coturnos, muito típico, é da vestimenta militar. Então, agora que a gente já viu muito bem como que é esse regime de governo, vamos estudar como foi o caso na Itália, que vai ser o primeiro país a desenvolver uma ditadura dessas, que vai desenvolver o fascismo. A palavra fascismo vem do italiano fascio, feixe. Você também pode achar com outras pronúncias. A força da união militar, inquebrável. Uma vara só pode ser facilmente quebrada, mas várias juntas não. Então é justamente essa posição aqui, na imagem, que você tem esse machado, um símbolo de executar, de fazer as coisas, e que você tem essas varas ao redor para quê? Para dar mais força para esse machado. Assim ficaria mais difícil. A unidade de todos seria inquebrável. Então olha aquele sentimento de grupo que a gente já falou anteriormente. E o fascismo da Itália vai acontecer através das mãos desse cara aqui, que é o Benito Mussolini. Depois da Primeira Guerra, a Itália encontrava-se em profunda crise. O país não ganhou os territórios prometidos pela Tríplice Entente caso entrasse na guerra. Benito Mussolini, então, ele vai fundar em 1919 essa coisinha aqui italiano, a Face Italiane di Combattimento, que isso é o que vai dar origem ao Partido Fascista. Então, era um grupo paramilitar, formado principalmente por soldados que lutaram na Primeira Guerra Mundial. Tá? Em 1921, o movimento fascista italiano transformou-se no Partido Nacional Fascista. Esse partido vai ficar muito conhecido porque quando havia greves de sindicatos, greves, manifestações de grupos socialistas, eles eram pagos pelos donos de empresa para ir lá e tentar acabar com a greve, usando-se, geralmente, da violência para isso. Em 1922, o Mussolini, que era chamado pelos seus seguidores de Duce, que é uma espécie de líder, tá? Um guia, liderou a marcha sobre Roma, com milhares de camisas negras, o uniforme militarizado deles, como vocês podem verificar na imagem, e invadiu a capital para exigir o poder. Então houve uma grande pressão por parte desse partido, demandando que fosse dado o poder a eles. Então, gente, vamos para a nossa próxima atividade aqui. Copie e responda e socialize com a turma. Sobre o posicionamento de Mussolini em relação à democracia, complete corretamente o texto a seguir. Mussolini acreditava que a democracia era a união nacional, condenava a diversidade de partidos, o quê? E de escolha, pois seriam símbolos do país. Apenas um governo forte, com um líder forte, poderia unir o país na busca de quê? Vocês têm um tempinho aí para pensar as palavras certas e a gente já retorna.
Então, alunos, conseguiram imaginar as palavras corretas para completar essa frase? Eu trago algumas sugestões aqui para vocês. Mussolini acreditava que a democracia era uma ameaça à União Nacional. Esse negócio de ter vários partidos votando, discutindo, isso não é bom, não une as pessoas. Condenava a diversidade de partidos e a diversidade de opiniões, tá? E de escolha, pois seria símbolo do atraso do país. Apenas um governo forte, com um líder forte, poderia unir o país na busca do progresso. Então era essa ideia que o progresso teria que vir da vontade de um líder. Esse líder forte queria representar a vontade da nação. Tá? E como foi então? Depois de pressionado, o rei da Itália, Vítor Emanuel III, cedeu à pressão e convidou Mussolini para ser o primeiro-ministro do país. Assumindo o poder, em 1924, os fascistas venceram as eleições parlamentares, usando vastamente da violência e da fraude eleitoral, descaradamente. Quando ele chega ao poder, então, tendo a maioria do parlamento, sendo o primeiro-ministro, ele vai implantar uma ditadura. Ele manda fechar os jornais, criou uma polícia secreta para espionar e prender os seus opositores políticos, tá? E até assassinava, e proibiu todos os partidos de oposição de existirem. A partir desse momento, só o partido fascista poderia existir. E com o parlamento totalmente recheado de pessoas do partido fascista, ficava muito fácil agora para o Duce governar com poderes autoritários. Então, se conseguiu identificar as características de um governo ditatorial, veja só, fechamento das opiniões, fechamento de jornal, perseguição política, mortes, tudo isso aí são características de um governo de violência. E, para fazer assim, eles também tinham que entregar alguma propaganda que o Mussolini vai usar vastamente sobre o seu governo. Ele vai usar, então, a educação para divulgar suas ideias. As crianças nas escolas tinham que aprender sobre o fascismo. Elas eram alfabetizadas com frases fascistas, como, por exemplo, pegar um caderno de caligrafia e escrever nada contra o Estado, nada fora do Estado, nada acima do Estado. Isso era usado no livro didático durante o regime de Mussolini. E ele também usou o rádio, também usou o cinema e até mesmo o futebol foi usado para criar uma ideia de uma grande nação que estava se desenvolvendo. Aqui nós temos a seleção italiana de 1934, parada numa partida de futebol, antes do jogo fazendo a saudação fascista, demonstrando essa união da Itália em torno do fascismo, essa união em torno do líder, certo? Então vamos aí para a nossa última atividade da aula de hoje. Leia o relato que Trotsky faz sobre o fascismo e escreva um parágrafo identificando a relação do fascismo com a burguesia. Trotsky, para quem não lembra, foi um dos líderes da Revolução Russa, que depois perdeu o poder para o Stalin. E o Stalin também fez uma ditadura totalitária na União Soviética, talvez uma das mais ferrenhas que houve no planeta Terra. Mas a crítica aqui do Trotsky, ele fala, o movimento fascista na Itália foi um movimento espontâneo de amplas massas, com novos líderes oriundos de baixo. Foi um movimento plebeu na origem, dirigido e financiado pelos grandes poderes capitalistas. Nasceu da pequena burguesia. Você consegue fazer, então, essa relação entre a ascensão do fascismo e essa característica burguesa? Vocês têm um tempinho aí para pensar e eu já retorno com uma resposta.
Então, conseguiram fazer a relação com o texto? Trago aqui para vocês uma sugestão de uma resposta. Tá. Trotsky relata em seu texto que o fascismo conseguiu alcançar o poder devido a uma aliança com empresários. Esses empresários, eles viam o fascismo como uma opção contra a ameaça do comunismo, a ameaça dos movimentos anarquistas e também a ameaça de sindicatos e de classes trabalhadoras, greves e manifestações. Então, eles vão se associar ao fascismo, acreditando até que talvez eles conseguissem controlar o fascismo, mas justamente pelo medo dos movimentos de esquerda. Então, gente, retomando aqui, o que nós vimos na nossa aula de hoje? Governos totalitários defendem a união de todos em torno das ideias do líder único, onde há um nacionalismo muito grande. Mussolini, que fundou o Partido Fascista na Itália, aproveitando-se da crise na Itália após a Primeira Guerra Mundial, conseguiu conquistar o poder. E, como o governo de Mussolini, usou a educação e os meios de comunicação para conseguir difundir e educar as suas ideias fascistas, as suas ideias de governo. Então, gente, até a próxima aula. A gente se vê.